Eu estava ferido, caído no chão, sem força, sem vida, na escuridão. Amém, obrigado, Asninha. Então, irmãos, hoje a palavra vem de vitória. Literalmente. A palavra é tua, Marquinhos. Deus abençoe, irmão. Obrigado por aceitar o convite. Amém, glória a Deus, abençoado. Eu que agradeço esse convite maravilhoso para estarmos, juntos e poder compartilhar um pouco da palavra. Não está mais aí o Rio de Janeiro, né? O cara vai estar na Vila Velha, Espírito Santo. Eita glória! Eu quero trazer um texto, eu vou contar aqui o testemunho, mas um texto que fala de promessa e me ajudou muito nesse período. Eu me apropriei da palavra do Senhor, e foram várias palavras, irmão. Várias palavras aqui nessa reunião, vários louvores, várias palavras na igreja que me fortaleceram nesse período e me deram essa direção de que essa hora iria chegar. Para eu continuar dando o meu melhor, continuar fazendo o meu melhor, porque a hora seria chegada. E deu uma estreitada. E esse texto ele me ajudou muito. Livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 23. E os reis serão os teus aios, e as suas rainhas, as tuas amas, diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu, o Senhor, e saberás que eu sou o Senhor, e os que confiam em mim não serão confundidos. Em outras versões, e os que confiam em mim não serão envergonhados. Em outras, e os que confiam em mim não serão decepcionados. Esse contexto, irmãos, ele é um contexto de restauração, de honra para o povo de Israel, onde até os reis e rainha serviriam. Desse contexto da restauração do povo. O significado da mensagem central é: aqueles que confiam em Deus e esperam nele não serão deixados em desprezo, mas sim honrados e os propósitos de Deus cumpridos. Irmãos, esse versículo é assim também como a mensagem no dia 8 de julho, que foi uma mensagem que o Senhor me deu a oportunidade de compartilhar aqui no grupo, onde falava sobre o clamor, aquela mensagem de Bartimeu. Não sei se os irmãos vão lembrar, eu acredito que sim. Que foi um contexto das atitudes, que mudam a nossa história, que mudam o destino. O que ocorre, irmãos? Passado esses 3 anos, como que funciona para a gente, que é militar dentro da Marinha? Nós temos o Rio de Janeiro como sede e a Marinha do Brasil, tem também no exterior, tem missões também, comissões no exterior, onde nós passamos períodos em outros estados, mas temos que retornar para a sede. Eu vivi um período aí em São Paulo de 11 anos, e o que ocorre? Que a norma, ela diz que quando a gente se ausenta da sede, nós temos de 5 a 6 anos para retornarmos para a sede. E quando eu estava em São Paulo, eu lembro que com 4 anos, mais ou menos, 4 para 5, eu conversando com a Raquel, Raquel, minha esposa, ela comentou, a gente vai ter que voltar para o Rio? Então, a gente vai ter que voltar, está chegando. 5, 6 anos que a gente retorna. Ela, mas eu não quero voltar, não. Eu falei, não, tem os meios. Tem como fazer um pedido, que vai chegar a uma organização para ser avaliado pela autoridade e a autoridade decide. Tem que ter algo escrito. Ela, não, se for da vontade de Deus, a gente não vai precisar escrever nada, não. Eu falei, amém, glória a Deus. Isso de 4 para 5 anos, irmão. E realmente,
uma crise no Brasil. O que ocorre, né? Resumindo, mudou a norma. Mudou a tal ponto de que, de 6 anos, irmãos, eu fiquei em São Paulo 11 anos. Eu fiquei em São Paulo, ou seja, quase dobrou. Só que o contexto familiar mudou. Naquele período da Covid, período que teve o falecimento do meu sogro, uma perda na família que, pra gente, a gente estava aí em São Paulo, a gente não conseguiu viajar, a gente não conseguiu participar desse momento, dar apoio à família, de receber o apoio. Foi um período que não estava tendo viagem, esse período da Covid. E assim, pra gente foi, pra Raquel, a gente foi vir aqui, ver a família aqui um bom tempo depois. Entendeu? E surgiu o quê? O desejo de, não, vamos fazer o caminho de volta. Tinha esse desejo de morar aqui, né, Espírito Santo, de vir servir aqui, fazer um caminho de volta. Ela, vamos para o Espírito Santo. Falei, Raquel, tem o retorno da sede. A gente está 11 anos aqui, a gente tem que retornar para a sede, para depois ir para o Espírito Santo. Ela, não, amém. Então vamos fazer o que dá. É o quê? Vamos pedir para voltar. Pedimos para voltar para o Rio de Janeiro, só que nesse meio tempo, uma decisão nossa, dela vir para cá. Para Espírito Santo, e eu ficar no Rio nesse bate e volta, esperar o tempo para pedir, para fazer a solicitação. Irmãos, nesse período, de 3 anos e 9 meses que eu fiquei no Rio agora, 1 ano, glória a Deus, 2 anos já, as demandas, as exigências, as crianças, os afazeres e aquelas 3 anos, meu Deus, o que está acontecendo? O corpo já, a despedida já estava mais doída, o tchau já estava mais doído. E as palavras, irmãos, eu acredito, Deus, Ele trabalha nas nossas vidas da seguinte maneira: nos fazendo entender que nós somos totalmente dependentes dele. Deus coloca irmãos, pessoas, as nossas vidas, para nos ajudarmos, irmãos. Eu confesso aos irmãos que ao longo desses 3 anos e 9 meses passados, agora, recente, eu vivi dias que só por Deus e só com a ajuda dos irmãos. E ajuda esta, irmãos, que às vezes vocês nem sabem, mas o quanto essa reunião às terças-feiras foi bênção, o quanto é bênção para a minha vida. Para me fortalecer, para me consolar, para me ajudar, essa distância na família, e trabalho, as cobranças, e ter essa terça-feira, e ter a igreja, e ter a comunhão com os irmãos, foi muito importante para mim. Assim, nesse período de trabalho, eu ganhei a admiração de algumas pessoas, alguns irmãos lá, alguns colegas, eles viravam para mim e falavam: Antônio, eu não sei como é que você aguenta. Eu não sei por quê. Você não vai para casa todo dia, você não está com a sua família todo dia, e é uma vez no mês, às vezes 2, mas cara, posicionado, dando testemunho para a glória de Deus. Temos os cultos no trabalho, na verdade são 2, um no trabalho e outro próximo ao trabalho, com um complexo muito grande. Então tinha culto quarta-feira no meu trabalho, quinta-feira numa capela próxima ao meu trabalho, e servindo, e trabalhando. Só que vai chegando o tempo, irmãos, onde muitas coisas vão acontecendo e a gente fica com dificuldade de discernir algumas coisas por conta do quê? Das muitas informações. Nas vindas aqui em Espírito Santo, eu lembro que eu encontrei pessoas, eu vou muito à Escola de Aprendiz de Maria do Espírito Santo por questões de saúde. Quando a Raquel, as crianças, às vezes tem que ir no médico, tem que pegar uma autorização. Então é um local que eu vou muito, tem muitas pessoas que eu conheço. E... Desculpa, irmãos.
E colegas meus que já estão servindo aqui, me orientando, Antônio, pô, pede logo para vir, cara. Não, eu sei, eu estou esperando o tempo, porque tem tempo. Não, cara, mas já coloca o documento para frente. Que aqui tem uma maneira de vir com ônus e tem um pedido que você faz para vir sem ônus. Só que eu fiquei 11 anos em São Paulo. Tem esse peso, mas glória a Deus. E conversa com um e vê outro. Eu vi um que já está aposentado, que falou, poxa, eu tentei e nunca consegui, até sem ônus. E outro, já estou quase indo para a reserva, também não consegui. E um que está aqui servindo, ele, Antônio, pede logo, cara. Esperando dar 3 anos, já pede. Eu, não, amém. Glória a Deus, já está chegando, está cruzando, eu vou cumprir ali o que está escrito na norma para estar fazendo o procedimento todo correto. Deu os 3 anos, eu fiz esse pedido. E o que ocorre? Orando, eu fiquei balançado. Senhor, eu tenho a possibilidade de fazer requerimento, né, sem dinheiro, para eles me transferirem, sem ônus, sem ajuda. E estou esperando para ter essa possibilidade de repente, ir com o ônus. Irmãos, foram passando os dias, aí chegou essa mensagem do dia 8 de julho, eu lembro dela, do clamor, da oração sincera. E ali, irmãos, no dia seguinte do trabalho, né, um irmão pregou e ele, em outro texto, né, eu falei sobre Bartimeu, ele foi em outro texto, mas falando da oração sincera, do clamor sincero. E ali, eu ruminando a palavra, irmãos, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Eu te dei a palavra, você ministrou a palavra, você compartilhou com os irmãos a palavra. No dia seguinte, houve confirmação e você não está entendendo. Eu não estou entendendo, você não está entendendo. Senhor. Teve, irmãos, uma semana no trabalho que por 2, 3 dias aconteceu algo. Vou abrir meu coração para os irmãos, que há muito tempo eu não tinha vivido. Eu perdi a paz no trabalho. Perdi a paz, perdi o sossego. Eu de frente com o computador, eu não conseguia produzir. Eu tentava concentrar e a coisa não fluía. Meu Deus, o que está acontecendo? Senhor? Me ajuda. Me direciona. O que é para eu fazer? E ali, Deus, eu já te dei a direção. Cumpre. Vai até o fim. Aí, opa. Amém. Cheguei no meu setor e conversei, irmãos. Falei, né? Falando aqui com os irmãos. Eu não falei irmãos lá, né? Falando com os irmãos aqui. Falei lá no meu trabalho, seguindo lá, né, a hierarquia. Tomei uma decisão hoje, eu tava para sair de férias. Foi antes dessas férias que a paz foi embora de uma forma agoniante. É horrível ficar sem paz. Eu falei lá no meu trabalho, seguindo a hierarquia, que tinha tomado uma decisão que ia colocar um requerimento para frente, sem ônus. E tinha tomado aquela decisão. Vou colocar meu requerimento para frente hoje, que já está minutado. E segui aquele trâmite ali. Conversei com o pessoal e instantaneamente, irmãos, a paz voltou. Aí, obrigado. Entendi. Glória a Deus. Terminei meu documento, né, revisei e coloquei o documento para frente. Isso foi 16 de julho. Né? Internamente, irmãos, de 16 de julho, o meu documento do meu trabalho ele só saiu no mês de setembro. De julho a setembro, irmãos, que guerra, que luta. Por quê? No trabalho, irmãos, é onde você tá ali, tá lidando com todo mundo conhece a tua história, todo mundo sabe da tua vida. Poxa, eu viajando direto, fazendo solicitação ali de ausência, de estar me ausentando de sede, ali, todo mundo era visível, era notório. Mas eu via uma calmaria, o pessoal num sossego, numa paz, e aquilo era o interesse meu. Era algo que eu queria que fosse para frente. Eu só fui entender mais à frente, irmão. Era Deus. O irmão Osni, ele até me mandou uma mensagem depois da bênção que bateu aquele áudio, irmão Osni, que o Senhor me mandou, que Deus, né, ele faz com que as coisas sejam notórias, né? Tanta guerra, tanta luta, mas para que é evidenciado, que é a mão de Deus, que é esse agir poderoso de Deus. E realmente foi o que aconteceu. Eu amadureci um pouco, mas
Enquanto eu estava naquele conflito, irmão, querendo simplesmente que o meu documento internamente ele saísse, demorou de julho a setembro, algo que deveria levar umas 2 semanas, que não era na minha organização, seria em outra, que depois ainda iria para outra. Mas glória a Deus, eu amadureci ali naquela expectativa, acompanhando a documentação, e não, vamos continuar plantando, vamos continuar servindo, vamos continuar glorificando. E teve um dia, irmãos, que foram tantas zombarias, deboches, rarrás. Eu me vi igual o salmista, e em uma ocasião ele fala sobre um rarrá de pessoas rindo, zombando, pessoas não acreditando naquilo que você está colocando para elas. E eu fiquei ali, demônio, essa minha causa é a causa de Deus, eu não vou ser envergonhado. Eu me apropriei da palavra, irmão. Das palavras, eu não vou ser confundido, porque eu estou esperando em Deus. Vai acontecer, irmãos. Foi um bombardeio de mensagem, palavra de que iria acontecer, de que Deus iria fazer. E eu, glória a Deus, eu ali posicionado. No meio disso tudo, irmãos, né, dessa minha solicitação, decidiram que eu mudasse a função que eu exerço, né, da minha especialidade, para uma outra função. Só que eu coloquei meu ponto de vista, pediram opinião. Na verdade, a informação chegou até mim de uma forma de brincadeira, de zombaria. Uma das funções mais importantes do meu trabalho. E riram e zombaram. Me chamaram, ficaram brincando comigo, eu trabalhando até tarde. Ó, tá indo 1, 2, 3 embora de tal setor. E é você que vai assumir lá. Se você conhecer alguém, se você conhece alguém, entre em contato aí para ver alguém para te ajudar. E a pessoa rindo. E eu era autoridade. Então, assim, postura, né? Porque a gente não tem que estar a pessoa brincando e rindo, a gente tá postura. O que está acontecendo, senhor? E levei para Deus. E depois veio a se confirmar. Não, teve uma reunião e você que vai assumir essa função. E meu encarregado me chamou para conversar. Eu externei algumas coisas para ele e coloquei resumidamente a minha história para ele. Eu já estava há 3 anos, e alguns meses já nessa rotina, e o meu exterior, porque eu falei para ele, ele deu a brecha, eu fui sincero, falei, eu sou guerreiro, sou raçudo, vai ver, vai parecer que só que por dentro, só Deus e eu sabemos como que eu estou. Eu estou aqui, se pudesse agora, eu falar disso aqui agora, eu quero agora. Sem dinheiro, sem nada. Eu quero estar junto da minha família. É chegado esse tempo. A exigência está grande. E assumir essa função, tamanha essa complexidade, o que eu não quero ouvir? Porque caso eu não consiga ser transferido, e tenha que assumir, eu vou assumir. E Deus vai me dar capacidade para estar fazendo. Só que, caso aconteça de eu ser atendido e que eu creio que eu vou ser atendido, de pessoas falarem que, poxa, ele estava num contexto ali tranquilo, agora que a organização está precisando dele, ele está querendo sair fora, ele está querendo ir embora. Eu quero deixar bem claro que isso é um desejo já antigo, não é por conta dessa notícia aqui, uma mudança de função, não estou correndo. Mas eu já coloquei algo diante de Deus e creio que isso vai acontecer. Irmãos, ao longo desse ano, entendeu? Como já comentei, por não ter tido um histórico, uma solicitação, tem estados que ocorre muita movimentação de militares. Até lá de onde eu trabalho, aqui é Brasília, São Paulo, muita solicitação, tem muita movimentação nesses estados. Espírito Santo quase não tem. Amigos que recentemente pediram para a Bahia, para Angra dos Reis, para outros estados também, por conta de contextos familiares, não conseguiram. E não tinha esse histórico no meu trabalho. Lá no meu trabalho, o que ocorre? Eu já chegava já profetizando, já nas portas, haja luz, bom dia, e já vinha profetizando. E ali, as pessoas... abençoado, você não, haja luz,
Em nome de Jesus, seja repreendo toda a treva. Já chegava profetizando. E isso pegou, irmãos. A pessoa já me viu, não, como abençoado, profetizava a bênção, profetizava a luz. E no decorrer, né, do período lá no trabalho, eu falei o seguinte: irmãos, eu vivi essa experiência em São Paulo. E, então, de brincadeira, mas falando sério. Que às vezes uma luz começava a apagar. E quando falhava uma luz, eu vivi isso lá em São Paulo. Aí em São Paulo. Aí, ó, vai ter um desembarque. A luz está apagando, alguém desembarcando. E teve um período aí em São Paulo que aconteceu muito isso. A luz dava um sinal, era o desembarque. A luz dava um sinal, era o desembarque. E eu levei isso lá pro trabalho. Começou a ter problema de iluminação, ó. É um desembarque. O meu desembarque tá chegando. Foi de um, foi de outro, o meu tá chegando. O pessoal ficava rindo. E eu comecei já na experiência lá da nova função, assumir a função. Aí o pessoal, e aí, abençoado, tá aprendendo isso aqui? Eu tô aprendendo, mas eu vou aplicar isso lá em Espírito Santo. Eu vou aplicar isso lá em Ames. Aí o abençoado que tava me passando a função me olhava assim, tipo assim, rapaz, esse cara é maluco. Vai aprender em Ames, na realidade dele tá aqui e eu ali. Não, tô aqui para aprender, mas eu vou aplicar o que eu tô aprendendo lá em Espírito Santo. Glória a Deus, irmão. Eu aquela expectativa acompanhando a documentação. Aí teve um dia que eu cheguei em casa, irmãos. Nada da documentação saiu, meu Deus do céu. Pouco caso é esse? Senhor. Cheguei triste, irmão, em casa. Triste. Aí cheguei. Aí uma sobrinha aqui de Espírito Santo, que não tem o costume, não tem, e tem histórico também dela fazer isso, me mandou um louvor. O louvor do Leandro Borges. Respira. Olha pra cima. Tem um Deus lá no alto. Tá cuidando de tudo. Respira bem fundo. Eita, Jesus. É pra mim. Eu vou respirar bem fundo. Glória a Deus. Eu fui renovado. Vamos trabalhar e dando glória a Deus. Teve um dia, irmão, que eu cheguei na igreja, né, nesse meio tempo, né, dessa guerra que eu estava vivendo, né, vou até compartilhar com os irmãos. Deus colocou um desejo no meu coração, né, de fazer um projeto com crianças. Vai ser um projeto esportivo. Num primeiro momento, né, Deus já me deu o nome, vai ser Projeto Esperança, em meio a essa guerra, estou vivendo. E a princípio vai ser com crianças e adolescentes. Começar com futebol e amém. Aquilo que Deus estiver ministrando e o que Deus estiver conduzindo. Só que no meio da minha guerra da transferência, veio essa do projeto, eu comecei a pesquisar, comecei a escrever, comecei a fazer um monte de coisa, comecei a criar imagem, e aquilo me ajudou, né, a desfocar um pouco, né, daquela tensão de que vai chegar. Compartilhei com as crianças, pedi opinião das imagens e tal, e elas, não, pai, essa não, a imagem assim, não, e tal, dizer assim. Aí eu parei e fiquei pensando, meu Deus, eu tô ficando maluco. Eu tô aqui numa guerra danada, aqui na minha transferência para Espírito Santo, e agora nessa de projeto, lá, projeto aqui, no Espírito Santo. Deus estava ministrando, que não vai ser quando eu me aposentar. Eu ficava nessa, quando eu me aposentar, daqui a 4, 5 anos eu vou fazer. E naquela semana, irmãos, foi tudo muito rápido. Eu minutei ali o projeto e analisei, e pesquisei, e falei com uns amigos lá formados em educação física. Aí eu fiquei nessa, não, meu Deus do céu, tem que parar um pouquinho, deixa eu concentrar nessa guerra. E no domingo na igreja, irmão. Cheguei na igreja, aí a pastora abençoada falou o seguinte: irmãos, tem gente aqui que está orando por uma resposta. Deus manda dizer que ele não vai apenas te dar uma resposta, mas Deus vai te dar um projeto que vai marcar uma geração. Deus vai te dar um projeto que vai mudar vidas, que vai abençoar vidas. Eu tinha compartilhado já com um monte de pessoas, já tinha falado já que a minha mãe estava ali empolgada, daí eu
olhei pro lado, minha mãe do lado, minha mãe olhei para ela. Eu, meu Deus, eu tô com o projeto aqui no celular, ó. O projeto de esperança tá aqui. E a pregadora ministrou, irmão. Glória a Deus. E no final, chamou lá na frente, não, eu vou orar para Deus trazer clareza, né, desse projeto e tal. E meu projeto já estava aqui. Eu fui. Meu Deus. Irmãos, entramos numa campanha na igreja aí do Rio. O que Deus fez, irmão? 40 dias. O pastor abriu uma live 5 horas da manhã, de 5 às 6, de 5 às 6h30. Meu Deus. Efatá, né, referência de Marcos 7,34, a cura, né, de um homem que era surdo e gago, né? Tinha dificuldade na fala. Né? O Efatá, o Abra-te. Né? Em meio a essa minha guerra, Deus mobilizou a igreja. Deus tocou no coração do pastor, nós vamos fazer 40 dias. Eu, eita glória. 40 dias, como não entra no propósito desse, irmão? Aí 40 dias. Glória a Deus. Eu chegava lá no trabalho, haja luz, profetizando, dando o meu melhor e assumindo uma nova função. Na verdade, acumulando. Mas, né, o abençoado que assumiu, é servo de Deus também, rapaz, Tiago, um abençoado também, facilitou. Não, fica lá e deixa eu manobrando aqui, entendeu? Porque lá é mais complexo, meu amigo. Aqui eu já manobro. Então, glória a Deus. No 39º dia da live, o pastor liberou a palavra, que seria o Efatá das colheitas. 39º dia, o Efatá das colheitas. E aí ele profetizou e orou. Eu não conseguia acompanhar toda a live por causa do horário de trabalho, então eu começava ali, assistia um pouco, botava o fone e saía para o trabalho. Quando terminava, eu estava quase chegando no trabalho, estava no ônibus, na condução. Nesse dia, irmãos, do Efatá da colheita, eu cheguei assim, eu estava andando próximo ao meu trabalho e vi uma mobilização estranha, uma mobilização esquisita. Eletricista, pessoal mexendo em fiação. Aí eu fui me aproximando, tinha faltado luz no trabalho. Faltou luz, geral. Aí eu, haja luz, Deus abençoe vocês, Deus ilumine, alumia, Senhor, abençoa, Deus capacite aí e resolver o problema. Irmão, a gente passou a manhã inteira sem luz. Eu desliguei, né, do meu requerimento, desliguei geral. Né, o nosso diretor estava super estressado nesse dia, e o abençoado que eu estava assumindo a função, ele não foi. Eu ali, meio tenso, né, com as coisas do dia. Falta de meio-dia, 11 meio-dia, irmão. Esse abençoado que estava em casa, que não foi trabalhar, ele me ligou. Ele, Antônio, tem que fazer essa coisa, tem que não sei o que. Acabou de voltar, eu tô pensando em voltar. Não volta não, deixa eu dar a palavra pra você. E tal. Ele, alguém te falou alguma coisa? Aí eu, alguma coisa? Pensando, né, pô, o diretor tá estressadão, será que agarrou pra alguém, ele vai sair alguém preso? Isso aí. Eu achando que era algo relacionado ao trabalho. Não, ninguém me falou nada não. Ele, Antônio, chegou o teu negócio. Chegou a resposta. Eu, coração, né? Eita Jesus, é agora. Tô pronto para. Eu tô há meses ouvindo que ia. É agora. Ele, abençoado, veio favorável o teu requerimento. Eita, glória a Deus. Aí ele virou para mim e falou assim, eu posso te fazer uma pergunta? É particular, irmão. Posso te fazer uma pergunta? Claro, fica à vontade. Você tem alguma coxa na Marinha? Você tem alguma coisa? Aí eu ri. Eu falei, abençoado, você tem tempo? Você tem tempo, meu amigo, eu vou resumir. Eu resumi. Eu, ao longo de meses, Deus falou, Deus ministrou, e Deus confirmou, e Deus falou, e Deus confirmou. Eu tô numa campanha assim. E hoje, na campanha, o tema foi esse. Ele é Antônio. Glória a Deus. Mas eu, numa felicidade. Irmãos, e sem luz. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, não conta nada para ninguém, porque as autoridades ainda não sabem. Né? Me ligaram e me deram essa informação. Ainda vão participar para as autoridades para depois, glória a Deus.
Irmãos, aí nesse meio tempo, eu me segurando para não falar com a galera, mas aí a informação vazou, aí tava o pessoal todo me procurando, uma correria danada no trabalho, o pessoal feliz, o pessoal dando glória a Deus, o pessoal me procurando para contar, e eu tinha ido pro culto. Fui pra benção. Fui pra capela quietinho, 2 dias pra contar pra um monte de gente. Aí eu fui pro culto, irmãos, eu ouvi a palavra, voltei, aí o pessoal me procurando. Aí a gente já tem um evento no trabalho, da despedida, né, de um amigo. Despedida não, desculpa, era um evento de fute-fralda, que intitulado. Criaram um grupo no WhatsApp, de fute-fralda do Mateus. Aí mudaram o nome do grupo, botaram fute-fralda do Mateus e despedida do abençoado. Começaram a me procurar, o que aconteceu? O que é isso aqui? Explica. É real, mas o que aconteceu? Eu falei, abençoado, chegou. A minha bênção chegou. E glória a Deus. Então, irmãos, falei aqui de uma forma resumida, né? Porque 3 anos e 9 meses nessa pegada, tu vai para lá, tu vem para cá. Chegou o tempo. Chegou o tempo. Louvo a Deus, né, por ter me concedido, né, estrutura física, emocional, né, para suportar as coisas que eu suportei, que eu sei que cada um aí dos irmãos, né, que vocês estão ouvindo, ou quem irá ouvir, né, tem anseios, tem desejos, tem sonhos, e às vezes Deus dá até a palavra de que vai fazer, irmão. Só que a formosura é no tempo dele. Deus fez tudo formoso ao seu tempo. Esse quebra-cabeça, né, a peça do quebra-cabeça é divino. Então, Deus vai dando o encaixe, Deus vai nos fazendo crescer, amadurecer, Deus vai usando as nossas vidas, irmãos. E assim, esse período que eu passei no Rio, glória a Deus. Não foi um período na caverna, não foi um período vivendo só para mim, eu procurei estar sensível a Deus. Eu, em relação à igreja, não pude contribuir. Poderia ter feito mais, como todos nós podemos fazer, mas como também era em São Paulo, né, por conta de estar viajando, isso, aquilo outro, não tinha, né, esse compromisso na igreja, mas glória a Deus, porque nós sabemos, irmãos, que, né, Ricardo, é os chamados para fora, né? Então, aquele congresso, aquela pregação que a gente ouviu, né? Eu estava ali com os irmãos e buscava estar aplicando. Entendeu? E foi bênção, irmão. Foi bênção, né, na minha vida. E pessoas assim do meu lado chorando, né? Cara, essa vitória é como se fosse a minha vitória. Minha vontade, eu ouvi isso de pessoas também que estão em um contexto parecido com o meu, amigos lá, que, minha vontade era de sair correndo, dizer que era gol. E, Antônio, estou muito feliz. Outro, como não tinha um histórico de amigos que tentaram e não conseguiram, assim, numa felicidade, numa alegria, eu ouvi de um que me marcou, e glória a Deus que depois também chegou a bênção dele. Até melhor, né, porque ele já tinha tentado, chegou com ônus, mas quando ele tentou, deram, né, negativo para ele, ele falou assim para mim: Antônio, o que aconteceu com você nos faz ter esperança que as coisas acontecem, que as coisas funcionam. Porque o que aconteceu comigo me deixou muito triste, porque o meu contexto familiar, eu achei que eu iria e não aconteceu, mas aconteceu com você. Acontece, Antônio. Antônio, as coisas acontecem. Glória a Deus, cara. A hora vai chegar. E acho que um mês depois chegou esse abençoado. O diretor, irmãos, quando ele veio falar comigo, Antônio, eu olhei para ele, ele me olhou. Aí a palavra que ele falou para mim, as palavras: Deus é bom. Aí eu falei para ele: Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Aí ele: eu vou abrir o meu coração para você. Quando
veio a resposta do Bahia, que foi uma dias antes, né, da minha. Eu pensei, isso é uma resposta protocolar. Poxa, essa negativa é a resposta protocolar, mas como você não foi, eu falei, glória a Deus, isso é para a glória de Deus. Então, irmãos, assim, foi notório, foi visível, que foi o agir, que foi a mão de Deus, e até nos procedimentos, né, lá que tinham que fazer, o pessoal meio atrapalhado, porque eles ainda não tinham vivido, né, lá na minha organização é nova, não tem tantos anos, 15 anos, não é nova, mas não tinha ocorrido algo assim parecido. Quem tentou, veio negativo. Só que, para a glória de Deus, Deus bateu o martelo, né? Uma das orações também minha, uma das palavras que Deus tinha me dado também, lá no livro, né, de Neemias, de usar a palavra, irmãos. Achar graça diante aos olhos da autoridade. Senhor, pode ser não mas vai chegar lá o Senhor que vai inclinar. O Senhor que vai me favorecer. O Senhor vai tocar nesse coração e esse coração ele vai me favorecer para a glória do Senhor. Então, irmãos, vou concluir aqui de uma forma resumida, porque é extenso, entendeu? Então, foi aquilo que eu lembrei, e que o Senhor me permitiu aqui estar externando. 3 anos e 9 meses eu passei no Rio de Janeiro. E agora estou com essa missão aqui em Espírito Santo. Vou, a princípio, congregar aqui onde a gente já ia, né, quando eu vim aqui, que é a igreja presbiteriana. Vou trabalhar aqui na Escola de Aprendiz de Marinheiro. E o que eu iria falar com os irmãos é em relação a isso. Eu vou estar aí para frente, aí, tocando esse projeto, vou estar me formando melhor. Sei que Deus também vai me conectar a pessoas aqui, que aqui já tem alguns projetos também, relacionados, né? Deus ministrou ao meu coração. Eu não sei se eu vou estar contribuindo, né, nesses projetos, ou se eu, com quem Deus me conectar aqui, se a gente vai estar tocando esse projeto para frente. Crianças, e adolescentes. Projeto Esperança. Então eu pedi a Deus uma resposta, e Deus me respondeu. E Deus, ele nos responde, Deus, ele escuta o nosso clamor, e Deus anuncia, né, coisas novas. E eu conto com as orações dos irmãos desse projeto, só esteja orando, por mim, orando, cobrando, e aí? Mas em nome de Jesus vai acontecer. Para resumir, em relação a esse projeto, para ver que eu pedi a Deus a resposta de ser transferida, e papai do céu, só que não vai ser só transferência, não. Eu peguei o Uber aqui esses dias, aí estava conversando no Uber com o Arthur sobre o futebol. Aí o abençoado do Uber começou a falar sobre futebol e falou o seguinte: eu sou responsável por um projeto. Aí falou o nome do bairro, Nova Palestina, embora, distante daqui, e está precisando até de gente, mas glória a Deus. Comecei com o projeto, eu tinha uma bola, eu tinha um amigo que tinha 4 cones. Aí eu comecei o projeto, tem 10 anos de projeto, 150 crianças. Eu comecei com a bola e 4 coletes. Aí eu, eita Jesus. Aí ele, abri, foram 30 crianças, e não, estou mergulhando, porque é importante, ajuda, e tem a minha página para você seguir. Aí eu falei para ele, não, eu vou também, em nome de Jesus, também, não, pode tirar dúvida, pode entrar em contato comigo. 10 anos o projeto do abençoado, esses dias. Então, irmãos, encerra aqui, esse longo, foi breve não, esse longo testemunho aí, para a glória de Deus. E conta aí com as orações dos irmãos aí para o Projeto Esperança aí, para a gente estar tocando. Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Wesley, Ricardo,
pastor Carlinhos, Boa noite, abençoado. Paz. Farias, Marquinhos. Que história bonita, hein, Marquinhos? Que bom, que bom. Você está em Vitória? Sim, Dedé, eu já fui transferido. Aí eles dão um dia de licença aqui, eles chamam de trânsito aqui pra gente, né, para adaptação e tal, só que a família já tá aqui, glória a Deus, né? Tô sendo restituído um pouco aqui da presença de as crianças. Que maravilha. Você Dividindo tá a carga aqui que tava em cima da esposa e da sogra, aqui dos parentes aqui. Você está na capital, né, Vitória? Em Vila Velha. Ah, Vila Velha. Que bom. Eu conheço Vitória. Eu fui trabalhar aí na ArcelorMittal, a antiga CST. Que bom, é muito bom. Isso é um exemplo de quem está sempre ali conectado com Deus, que está ali sempre em suas orações, confiando nele. Você consegue, né? Mais cedo ou mais tarde. Em tudo temos que ter paciência, né? A paciência é uma das chaves importantíssimas, porque o tempo de Deus é o tempo dele, não é o nosso. Então, a gente, às vezes, pede, faz um pedido, faz uma oração e quer que aconteça hoje mesmo, antes do sol se pôr, e não é bem assim, entendeu? Temos que ter essa paciência, e que quem tem essa paciência, com calma, ele alcança. Ele vai alcançar. Infelizmente, nós somos acelerados, nós queremos tudo antes da hora, e com isso, por isso que a gente faz muitas coisas erradas na nossa vida. Muitas vezes a gente faz uma mudança que não era para ter feito, correu antes do tempo e não dá certo, paga um preço muito alto por causa dessa desobediência de deixar o tempo, querer correr, fazer as coisas antes do tempo de Deus. Quem está com ele é assim, Marquinhos. E assim como você teve essa vitória, vai ter muitas em sua vida, no seu projeto, tudo vai correr bem, é só ter paciência, meu irmão. E nós estamos aí para também orar por você, por seus projetos, e por cada um desse grupo, dessa família que se chama a família online. Esse grupo maravilhoso. Olha só, até desculpa aí estar falando de novo, irmão. Tem gente que olha assim, né? Fala, rapaz, tu é forte, você isso, você aquilo. Graças a Deus e a vocês. Graças a Deus e aos amigos. Eu sou um privilegiado que eu tenho aqui, eu tenho pais espirituais. Aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho irmãos. E o quanto, né, vocês me ajudam. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado por vocês estarem vendo, né? O Antônio tá rindo, o Antônio tá isso, aquilo, outro. Vocês que têm os testemunhos de vocês sabem o quanto que é difícil, mas o quanto que nós nos ajudamos. Então, é na força de Deus, com a ajuda dos irmãos, e a gente tá aí. Vamos que vamos. Marquinhos, esse grupo, ele é uma dádiva de Deus. Você pode ver que quem eu conheço melhor aqui é o pastor Carlinhos, assim que nós convivemos mais, né? Mesmo com minha desobediência de não ir na igreja dele há bem pouco, né? Mas para mim são os irmãos, né? O Ricardo, nós se nós se vimos foi muito pouco. O Ricardo o chefe aí do grupo, né? Hoje nós não se conhecemos pessoalmente, o Wagner, o Farias, olha que irmãozão aí, o Farias, que maravilha de pessoa. Parece até que nós se conhecemos todo mundo ali igual, né? O bom que é esse grupo, o pastor Carlinhos, a gente fala, e tá aí, formou essa família, às vezes quando falta um, poxa, fulano no veio e tal, e isso vai muito além, vai produzir muitos frutos, Marquinhos, entendeu? Marquinhos e todos vocês, que Deus vos abençoe. Amém, Marquinhos. Você falou uma coisa, eu fiquei pensando, essa motivação que você, essa esperança que você deixou para os seus colegas lá do Rio, você trouxe para nós também. Eu creio que todos nós temos, né, as nossas
nossos desejos, como você falou, e vendo você tendo essa conquista. Você é um exemplo. Eu já te falei isso pessoalmente, falo publicamente. Você sempre foi um exemplo para mim. E eu tenho uma única frase para falar para você sobre isso que eu fiquei refletindo. Tudo que você falou, a tua fé te curou. Glória a Deus pela tua vida, irmão. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, irmãos. Ô Marquinhos, você falou pouquinho hoje, hein, Marquinhos? Você é um querido, viu? É muito gostoso ouvir. E quando você estava falando, estava pensando, nossa, se Deus fez tudo esse negócio totalmente, absolutamente fora do comum, imagina só quanta coisa que ele vai acontecer aí, você com a sua família, né? Não é à toa, Deus não fez esse milagre. Esse milagre foi só foi mais uma demonstração daquilo que ele tem para a tua vida, sabe? Para a sua família. E vai ser muito lindo, né? Vocês firmes aí juntos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se quebra, né? E é disso. A gente está precisando disso, gente comprometida, famílias comprometidas, e Deus vai fazer muito, muito, muito. Se Deus fez todo esse milagre absolutamente fora dos padrões, da norma, né? É que ele tem um propósito. Isso só foi uma porta que se abriu. O que ele vai fazer, a gente vai acompanhando junto aqui. Mais alguém, irmãos? Osnício vai ficar quietinho mesmo? Eu não quero começar outra pregação. Ai, meu pai. Vai virar outra série, hein? Eu vou ficar calado senão a gente não acaba hoje, né? Mas o que eu posso deixar aqui, pegando o testemunho do nosso irmão, 5 coisas eu consegui ver na mensagem dele: perseverança, a visão, a determinação, a confiança e a fé. Isso mostra a capacitação do Espírito Santo sobre o homem de Deus. Muita gente da igreja, eu já lutei por muitas pessoas eu tive muitas vitórias também, tive muitos embates de pessoas que não quiseram ouvir o que eu explico aqui, certo? O que a gente fala aqui, a gente comenta aqui, que a gente ri aqui, tem gente que não dá atenção, e infelizmente essas pessoas que não dão atenção são aquelas que depois assim, pô, eu orei, e Deus nunca me atendeu, então eu vou sair da igreja. Então, quando ele falou as coisas, eu fui anotando, ele conseguiu entender o que é perseverança, ele fez a visão, vou dar luz ali, eu sei o que é, determinação, a confiança e a fé, porque a fé é aquilo que a gente junto com a visão, você ver que você já é rico sem ter o dinheiro, você vê a cura sem nunca ter recebido, você vê o céu sem nunca ter estado lá. Então, é um papo assim, assim, meio louco, né? E as pessoas falam assim, é loucura, né? Para os homens do mundo. Porque Davi passou por isso. Ele estava falando, ele estava me deslumbrando na mensagem de Davi, quando Davi foi ungido rei. Ó, você será rei de Israel. O moleque olhou assim, pai, eu tenho 15 anos de idade, eu vou ser rei aonde? Você é o novo rei. E de 15 anos, só houve problema, cara. Problemas, os contras, os prós, os contras, os pós, contra. O cara passou mais de 15 anos até conseguir sentar numa cadeira e dizer, agora eu sou rei. E infelizmente, tem muito homem de Deus que não consegue ver isso. Não consegue deslumbrar, né, o que foi falado aqui em poucos minutos, né, em 30 minutos, o que o Antônio viveu.
Mas os heróis da fé viveram isso, tiveram visão, tiveram fé. Não é que Noé assim, Noé faz um barco porque vai chover, o cara nunca viu chuva. E o cara fica ali, não, vai acontecer. Esse é o divisor de águas. E o principal, que você falou aqui, nunca lutar sozinho. Não consegue. Davi não lutava sozinho. Noé não estava sozinho. Noé não estava sozinho. Noé tem tanta gente ali famosa ali junto de Noé, se você está aqui, entendeu? Então, Elias não andava sozinho, Eliseu não andava sozinho. Então, os homens de fé, eles sempre tinham alguém para conversar, alguém para dividir, alguém para consultar, alguém para falar das suas experiências. Isso que é o lindo da convivência, do povo de Deus, da família de Deus. Você mesmo com dificuldade, você chegar assim, não está tudo, tá, mas Deus proverá. Está tudo seco, 2 anos de seca, mas Deus proverá. Só lembrar que quando Deus falou com Elias, falou, eu mandei uma viúva te sustentar. Deus falou antes com a viúva. Aí pensou, não, foi Elias que falou, não, foi Deus que falou com a viúva. Ela falou, mas eu não tenho dinheiro, não tenho comida. Viúva, você vai sustentar. Aí quando Deus virou para ele e falou, vai lá que a viúva vai te sustentar. Ou seja, uma visão é difícil de explicar para as pessoas, porque eu sei que assim, mas como isso vai acontecer uma coisa que não existe? É assim que acontece no milagre de Deus. Parabéns, Antoninho, por ter deslumbrado, né, tanta coisa nessa sua jornada. Eu peço que você anote aí uma mensagem e depois eu explico sobre Daniel, no capítulo 1, versículo 20, que quando você citou a respeito de cargo superior, né, nós temos que entender o que é Daniel, capítulo 1, verso 20, né, que já ministrei muito essa mensagem, eu vivo todo dia essa mensagem de Daniel, capítulo 1, verso 20, depois você medita nela. E parabéns pelo testemunho, parabéns pela vitória, parabéns pelo projeto. Até comentei contigo, né? Falei, o projeto está sempre vivo. Tu comentou lá do Jaguaré, o projeto está sempre vivo. E vai se moldando. Depois a gente fala sobre isso, que eu também visitei uns projetos no Rio, de boxe. Tem aqui do rapaz que trabalha aqui na comunidade do Zona Leste, né? Perto do setor aqui mais complexo, né? Trabalhar com criança de rua. Mas parabéns pela vitória, parabéns pelo testemunho. Estamos todos felizes. Deus abençoe a todos. Amém, Osni. Pastor Carlinhos. Amém, Osni. Glória a Deus, hein, Marquinho? Que bênção, hein? A gente vê sempre você rindo aqui, o abençoado, e a gente sabia de algumas lutas, mas não imaginávamos, né, a luta que você teve no dia a dia. 3 anos e 8 meses, né, que você falou? E então não é brincadeira não, né? Ficando longe da família, só Deus para dar forças, e glória a Deus que a vitória chegou, né? Mas existiu aí muita perseverança, muita fé, muita confiança no Senhor, pessoas que debocharam, que caçoavam, e outros que te apoiavam, outros que se alegraram com você também. Você estava falando, me veio exatamente a figura de Neemias, quando ele orou, pediu ao rei, o rei permitiu que ele fosse, quando ele chegou lá, ele, contra toda aquela dificuldade, mas ele mobilizou todo mundo para construir o muro. Aí vem lá os Tobias, Sambalate da vida, tentando, né, impedir, falando coisas que não eram de fato, e tentando de todas as formas, mas o propósito dele era reconstruir o templo, os muros. Em 52 dias, aquela obra foi concluída. Então eu fico vendo, quando Deus coloca um projeto na nossa vida, né, na nossa mente, no nosso coração, tem que persistir mesmo, porque vai ser grande bênção. Quando é grande bênção, o inimigo não fica quieto não, ele se levanta para tentar impedir que se conclua. Mas glória a Deus, Marquinhos, a gente ficou muito feliz quando você, né, explicou aí que já estava para acontecer, e agora, glória a Deus, aconteceu, e também da persistência tua, viu? A gente viu essas tuas crianças, que eram crianças na época, né? E hoje já estão dois moços lindos aí. Glória a Deus, Marquinhos. A gente fica muito feliz, tivemos um tempo muito gostoso com você lá conosco, foi grande bênção, faz falta, e eu sempre falo para você, dá para voltar para São Paulo ainda dá, hein? Mas com a família toda dessa vez. Mas você ficou 11 anos aqui, puxa vida, que bênção, né? Como passou o tempo,
mas foi o tempo que Deus permitiu. E tudo que aconteceu não é por acaso. Está servindo como testemunho, né, para outras pessoas de persistência, de perseverança, aliás, e eu sei que Deus está permitindo esta grande bênção para que outras pessoas sejam fortalecidas também. Parabéns, glória a Deus pela sua vida, e curta a família agora, e também nesse novo projeto. Se Deus te deu essa visão, com certeza Ele vai dar as condições de você concluir esse objetivo. Então nós vamos estar orando, sim, claro, nosso papel com muita alegria é orar, interceder e nos alegrarmos depois com a vitória que certamente virá. Deus abençoe, Marquinhos, glória a Deus pelo testemunho, glória a Deus pela grande vitória. E se tivermos alguma oração, quem quiser uma oração, marca aí que nós vamos orar agora pelos pedidos. Pastor Carlinho, ora pelo Brasil e ora também, faz uma oração de gratidão por esse grupo, por essa família, por essa vitória do nosso irmão Marquinho e por todos nós sempre temos um projeto, uma vitória, alguma coisa na nossa mente, algum projeto. Que Deus nos abençoe. Com certeza. Com certeza, vamos orar sim, vai ser grande bênção a gente ouvir outros testemunhos como esse, para a glória do Senhor. Mais alguém, irmãos? Quero colocar a vida do Jean, um rapaz que eu conheci hoje na rua, que o Senhor alcance o coração dele e que ele possa sair desse estado de desânimo, de tristeza. Eu creio que o Senhor tem poder para transformar a vida dele. Chama Gia. A Bruna, aquela menina que sofreu um acidente de moto, já está em casa, graças a Deus. Falei com ela esses dias, ela disse que teve horas que ela estava pensando em desistir, literalmente. Ela teve risco de amputação da perna dela. E graças à misericórdia de Deus, ela está em casa, já está animada, um milagre mesmo. Glória a Deus, que bom, né? Como é gostoso ouvir que Deus está ouvindo, né? Olha, não é o nosso tempo, é o tempo dele. E às vezes o tempo dele é para tratar, para polir, para fortalecer, e é assim que Deus faz, por amor que ele tem por cada um de nós, né? Glória a Deus pela essa vitória da Bruna, vamos agradecer a Deus, sim, com certeza. Mais alguém, irmãos? Boa noite, Pai do Senhor. Paz, Wagner. Não, dar os parabéns aí pro meu irmão Antônio, né? Que Deus já está abençoando. E falar para ele que a juventude precisa dele, né? Precisa da palavra dele. Se ele viu essa visão, porque Deus já está preparando ele para esse instrumento da palavra dele. Então, os parabéns, siga em frente, vai firme com esse projeto, porque a juventude precisa de você. A adolescente precisa de você, porque o mundo nós vivemos já é do maligno. Então, você vai ser a chave da nova geração. Você vai ser uma ponte entre o jovem e Deus. Alguns parabéns. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Então, vamos orar? E eu sei que também salvação de uma forma geral pelas famílias. Eu sei que cada um de nós temos alguém na família que precisa, né, ser alcançado. Eu tenho muitos primos, eu tenho pessoas conhecidas, amadas, que a gente tem falado, mas é o tempo do Senhor. E eu sei que cada um de nós temos também as nossas famílias. Então vamos orar de uma forma geral pelas famílias. Então vamos orar. Senhor, muito obrigado a Deus por esse tempo que passamos juntos, mais uma oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos através desse meio de comunicação. Ó Deus, com esta facilidade de tecnologia que o Senhor nos disponibilizou, isto tem sido bênção para nós. Obrigado, Senhor, pela vitória que o Marquinho teve. Obrigado, Senhor, pelo fato dele se manter persistente, firme, fiel nos teus caminhos, Senhor, e a recompensa veio. E agora os projetos que ele está almejando, que o Senhor já tocou em seu coração, que possam se concretizar, ó Deus, que o Senhor possa dar os recursos, o caminho, as pessoas que possam ajudá-lo e que seja grande bênção. Ó Deus, desde já nós declaramos em nome de Jesus a vitória para que vidas sejam alcançadas, mudadas, transformadas através desse projeto. Usa poderosamente, Senhor, o teu servo e abençoe a sua família de uma forma geral, ó Deus,
e que possam continuar firmes nos teus caminhos e úteis nas tuas mãos. Oramos de uma forma geral pelas nossas famílias também, aqueles que ainda não são salvos. Permita, Senhor, que a tua misericórdia nos alcance através do teu Espírito Santo, para ouvirmos muitos testemunhos, para glorificar e exaltar o teu nome. Oramos pela nossa nação, a Deus, o Brasil, e esse é o nosso papel, constantemente orarmos, apresentarmos a nossa nação diante do teu altar. É o Senhor quem tem o poder e o controle de todas as coisas. O Senhor nunca perdeu o controle, pelo contrário, tudo é possível ao que crê, e tudo está debaixo das tuas potentes mãos. Então nós cremos que o Senhor ainda vai fazer algo espetacular no Brasil, para a glória do Senhor, para que o mundo veja que é um povo que ora, que o teu povo, que se chama pelo teu nome, clama, e o Senhor é quem responde. Liberta o Brasil da mentira, do engano, da corrupção, da maldade, da injustiça, Senhor, que esse país seja renovado através do teu poder, Senhor. Então entra com a tua providência nesta nação. Oramos também, Senhor, por gratidão da Bruna, que está em casa já, Senhor. Ela sofreu muito com esse acidente. A Deus poderia ter perdido a perna, mas o Senhor foi misericordioso. Renova as suas forças, ó Pai, dando forças, dando discernimento naquilo que tem que fazer, e continue protegendo, Senhor, livrando-a de todo perigo e de todo mal, e que ela tenha sempre um coração agradecido por saber que foi o Senhor quem agiu e abençoou. O Jean, Senhor, com relação à salvação, desânimo, a tristeza, nós repreendemos em nome de Jesus. Tenha misericórdia desta vida, que ele possa encontrar um lugar para se firmar nos teus caminhos, para buscar a tua face, para ser alimentado pelo Senhor. Então nós oramos pela sua salvação, Deus. Colocamos a vida dele, não conhecemos nada a respeito dele, mas o Senhor sabe tudo a respeito dele. Então apresentamos a vida dele em nome de Jesus, sabendo que o Senhor tem o poder para curá-lo, também para curá-lo espiritualmente. Oramos também, ó Deus, pelo Bruno, pela Giane, pelo Lúcio e tantas outras pessoas. Eu oro pela minha tia Adelina, que teve um pequeno AVC. Senhor, está nas tuas mãos. E tantas outras pessoas que estão enfermas, nós apresentamos a vida de cada uma delas no teu altar, mais uma vez com fé, sabendo que o Senhor tem um tempo certo para todas as coisas. Dá-nos agora uma noite tranquila, de paz, de repouso, um sono reparador, e continue nos abençoando durante toda a semana, em todas as decisões que precisamos tomar, que tudo seja para a glória do teu nome. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Maravilha. Meus queridos. Eu lembrei aqui de algo rapidinho. Tem um irmãozinho lá que ele falou o seguinte: você falou tanto da luz, né, que ia apagar uma lâmpada, que ia apagar a luz. Deus apagou a organização. Dando gargalhada, ele, meu Deus, Antônio, foi a organização inteira, cara, que apagou. Não, não. É para ficar evidente, ó. Todo poder, meus irmãos. Marquinhos, isso vai ficar Queridos registrado. Vai Deus ficar registrado na mente cada um de deles, vocês. né? Vão lembrar como você fez a diferença o tempo que você esteve lá. Glória a Deus por isso, viu? Eu estava feliz, Deus abençoe. caído Deus abençoe. no Marquinhos. chão, Excelente semana. sem força, sem vida, Deus abençoe a todos. na escuridão. Paz a todos. Obrigado, irmão. Muitos passaram, olharam e foram, mas ninguém estendeu a mão. Mas então senti tua presença, tua compaixão me alcançou. Enquanto o mundo me deixava, Jesus, tu me curou. Jesus, meu bom Samariano,